O momento é delicado, extremamente intenso, os momentos finais da vida de Cristo. Ali está o seu Pai, o Criador do céu e da terra, Deus, o Todo-Poderoso, observando, juntamente com Ele, todo o universo, as cenas finais da vida de Cristo, orquestrada pelo inimigo, totalmente fora do que Deus havia elaborado, um sacrifício onde nenhum ser humano se perderia na ocasião da morte de Jesus ocorrida no Getsêmani, gota a gota, suando sangue. Mas o inimigo agora intervém e cria toda essa problemática. E Deus suporta ver de forma tão cruel e horrível a morte de seu filho único. E a pergunta é óbvia: por que Deus aceitou a morte de Cristo pelos nossos pecados, mesmo sendo de maneira tão cruel e horrível? E a resposta é óbvia. João 3,16. Por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue perceber ou dimensionar o amor de Deus para contigo e para comigo? Você consegue perceber o quanto o coração de Deus suportou ao ver o seu Filho de maneira tão cruel sendo morto? O apóstolo Paulo é muito exato nessa questão. E ele diz: não se pode medir largura, profundidade e altura do amor de Deus. Não há nada que nos possa separar desse amor tão maravilhoso. Será que não é o momento de você considerar seriamente a vida que tem vivido e converter-se? E tomar e entregar o teu coração a Jesus? Tomar uma atitude decidida na sua vida diante desse amor tão claro demonstrado na cruz do Calvário? Eu lhe convido, amigo, a responder a esse amor maravilhoso de um Deus que não tem palavras para descrever depois que comecei a meditar nas cenas finais da vida de Cristo. Eu amo o meu Salvador e sei que sou amado por Ele. Ele fez de tudo para me salvar e eu não quero fazer menor do que as expectativas de Deus para comigo. Que Deus me ajude. É o meu desejo, a minha oração para você também. Mas a mensagem não encerra aqui, não. Nós temos ainda algo muito interessante nessa mensagem, para cavucarmos um pouco mais e irmos um pouco além do que isso que já temos aprendido. Temos uma pergunta interessantíssima para nos pensarmos de maneira mais inteligente. Deus aceitou a morte de Cristo da forma tão cruel como foi por nos amar. Já sabemos disso. Isso é fato mesmo. Mas Deus, por ser poderoso, poderia ter mudado essa história, mas não fez. Por quê? Nós entramos na última parte, esmiuçando que Deus tem me aberto a mente para entender sobre as cenas finais da vida de Cristo nessa terra. E aqui é muito importante, é delicado, e eu quero que você, com o espírito de oração, de humildade, nós vamos à Bíblia, nós vamos ao Espírito de Profecia, para entender isto que é um plus, é algo a mais que eu quero dividir com vocês neste momento. Vamos pensar. Deus é todo-poderoso. Óbvio, não temos dúvida disso. Ele é o todo-poderoso. A questão é, por que Deus, sendo tão poderoso, que tudo acontece mediante a sua permissão ou não? Por que Ele permitiu? Por que Ele aceitou? E mais ainda, por que Ele não mudou a história? Por que Ele não fez que acontecesse exatamente como Ele tinha planejado? Porque Ele não impôs a sua vontade para desenrolar o plano da salvação de acordo com como Ele tinha planejado com seu Filho? Por que não mudou? E aqui você vai conhecer um pouco mais do amor de Deus. Mas vamos mais além do que o amor de Deus. Nós vamos à genialidade de Deus. Nós vamos à sabedoria de Deus. Nós vamos perceber que há um Deus extremamente sábio em lidar com situações como esta. Um Deus extremamente sábio, que tem uma visão muito mais além do que o seu inimigo, o arqui-inimigo, Satanás. E vejam vocês de que maneira que Deus, na sua onisciência, perceber tudo isso, Deus agora dá um golpe de mestre.
Deus dá uma genialidade para conseguir resolver um problema no universo inteiro, que já há muito tempo tinha trazido grandes prejuízos ao universo e ao céu, o inimigo de Deus. E Deus agora tem uma jogada de mestre, uma genialidade, uma visão de inteligência não vista. Eu nunca conheci um Deus tão maravilhoso e sábio como esse que tenho encontrado nas Sagradas Escrituras, especialmente nas cenas finais. Acompanhe vocês. Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que viera fazer. E ao exalar o Espírito exclamou, está consumado. Ganhar a batalha, que alegria entre os anjos. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. A morte de Cristo, muito mais do que demonstrar o amor dele conosco, mostra a sabedoria, genialidade, um golpe de mestre de Deus. Por quê? Porque todo o universo estava olhando com expectativa os últimos acontecimentos pertinentes à vida de Cristo. Todo o universo. Você consegue imaginar todos os olhos do universo inteiro olhando naquele momento, do Getsemane em diante. Por que do Getsemane em diante chama a atenção de todo o universo? Porque até o Getsemane sabia-se exatamente o que Deus havia elaborado que deveria acontecer. Depois do Getsemane, o inimigo assume e toma controle da situação. Embora na onisciência divina ele saiba de tudo, ele observa exatamente o que ele já sabia que iria acontecer, mas todo o universo não sabe. O universo não é onisciente, o universo não conhecia o caráter do inimigo, o universo tinha dúvidas quanto ao caráter do inimigo, se realmente Deus estava agindo justo em expulsá-lo do céu ou não. Havia uma dúvida no universo, o caráter de Deus estava em jogo. Aquilo que Satanás havia falado contra Deus ainda deixava dúvida no universo. E Deus precisava desmascará-lo. Deus precisava mostrar a todo o universo quem é Satanás. Ele precisava deixar claro a todo mundo existente a necessidade desse ser destruído. E para que fosse evidenciado o caráter dele, a morte de Cristo era um excelente objeto de apreciação para descobrirmos quem de fato é Satanás e conhecer-lhe o caráter. E Deus permite do Getsemane em diante o desenrolar, embora tivesse poder de mudar isso. Mas ele permite. E por que ele permite? Para que todo o universo contemple o caráter de Lúcifer. Você consegue imaginar a cena? O universo todo olhando, Satanás entra em Judas, Judas o trai, todo o universo sabe que é Satanás, porque é Satanás que estava em Judas. Satanás incita todas as pessoas ali a gritarem crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Homens e demônios se juntam a essa voz dessa turba, crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Você consegue imaginar as sugestões do inimigo aos ouvidos de quem o chicoteou, o açoitou? Você consegue imaginar a coroa de espinho quem que deu a ideia de ser colocado sobre a fronte do meu mestre Jesus Cristo? Foi Lúcifer. Suscitou ao ouvido de um soldado, pega aqueles espinhos, faz uma coroa e coloca na cabeça dele. E finca. E o sangue escorre. Você consegue imaginar a tortura, o sofrimento instigado e orquestrado pelo inimigo e todo o universo observando, atento, desenrolar. E o caráter vai sendo evidenciado do inimigo, vai sendo mostrado. Deus já sabia pela sua onisciência, mas o universo não. E ele precisava mostrar. E o seu filho agora sim é objeto de apreciação para que o caráter do inimigo seja evidenciado. Que jogada de mestre! Que sabedoria divina para eliminar o mal pela raiz! Porque depois da morte de Cristo, não há dúvida alguma quanto ao caráter do inimigo.